Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Hoje, dia 16 de fevereiro de 2024, iremos iniciar mais uma reunião semanal da programação da operação. Meu nome é André Negreiros e serei o facilitador da reunião de hoje. Nossa reunião é dividida em 3 blocos. Entre eles, temos o intervalo, e após cada intervalo serão respondidas as perguntas enviadas pelo chat. Vamos começar com as apresentações do primeiro bloco, onde serão abordadas questões relativas à previsão meteorológica, previsão hidrológica e operação hídrica. Vamos iniciar a primeira apresentação sobre previsão meteorológica. Passo a palavra para Rafael. Rafael, contigo. Opa, obrigado, André. Boa tarde a todos e a todas. Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Só um minutinho. Carregar aqui. Acho que já está aparecendo para vocês, né? Vamos começar então. Bom, iniciando então com a previsão meteorológica. No decorrer da semana que passou, tivemos aí a permanência das pancadas de chuva nas regiões norte e nordeste do país. Ocasionando precipitação principalmente aí nas bacias do Tocantins, no São Francisco, principalmente ali no trecho entre Três Marias e Sobradinho, no Alto e Médio Xingu e também na bacia do Rio Madeira. Tá? Então, tivemos aí precipitação próximo da média nessas bacias, ou trechos de bacias, e também, além disso, tivemos a passagem de uma frente fria aí no decorrer da semana pelas regiões sul e sudeste do país, ocasionou precipitação de forma isolada, né, uma chuva fraca isolada, nas bacias localizadas nessas regiões, com um predomínio aí de precipitação abaixo da média, tá, para essas bacias aí do sul e do sudeste. Bom, quando a gente compara a temperatura do ar da semana passada, que é essa figura aqui da esquerda, com a semana atual, que é a figura da direita, a gente observa que teve de modo geral ficou parecido as 2 semanas, né? As temperaturas permaneceram em estabilidade, na semana atual em comparação com a semana anterior. Apenas as capitais da região sul do país apresentaram uma ligeira diminuição na temperatura. Então, Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba apresentaram temperaturas um pouco mais baixas em relação à semana passada. Mas, de um modo geral, o comportamento aí nas demais capitais do país é bem parecido com o da semana anterior. Bom, em relação à velocidade do vento, a gente observa que teve uma diminuição na velocidade do vento nos parques localizados na costa norte da região nordeste, ali nos estados do Ceará e do Rio Grande do Norte, muito por conta da atuação da zona de convergência intertropical, que atuou mais próximo ao continente aí no decorrer dessa semana, ocasionando bastante precipitação aí nesses estados e também com isso desfavorecendo a geração eólica, então, desintensificando os ventos, né, e desfavorecendo a geração eólica. Nos parques do interior da Bahia do Piauí, praticamente não teve variação em termos médios, bem parecido com a semana anterior. E na região sul, por conta da passagem da frente fria, a gente observa que teve um aumento nos parques localizados aí no Rio Grande do Sul. Tá? Teve um aumento aí, uma intensificação dos ventos em comparação com a semana passada. Bom, quanto à radiação solar média, a gente observa que também teve uma diminuição nos parques da região sul, desculpa, teve uma diminuição na região sul por conta aí da passagem da frente fria. Então, apresentaram valores mais baixos de radiação na semana atual em comparação com a semana passada. E na porção norte, aqui das regiões norte e nordeste, também apresentou uma diminuição da radiação, principalmente em função da atuação da zona de convergência intertropical. Então, desfavoreceu a geração centralizada nos parques aí localizados no Ceará e no Rio Grande do Norte.
né, apresentaram valores inferiores aos da semana passada. Bom, quanto à previsão para a próxima semana operativa, os modelos eles sinalizam aí um aumento dos totais de precipitação nas bacias do Rio São Francisco, Tocantins, Paranaíba, e também nas bacias aqui do leste, o Doce, Jequitinhonha e Paraguaçu, por conta aí da atuação de um sistema de baixa pressão, é, que atuará aí próximo ao litoral da região sudeste nos próximos dias. Então, com isso, teremos um favorecimento da ocorrência de precipitação nessas bacias, com totais aí que devem variar entre a média e acima da média para essas bacias. Além disso, teremos também a atuação de áreas de estabilidade na região sul do país, ocasionando precipitação variando entre a média e abaixo da média, nas bacias do Jacuí, do Uruguai, do Iguaçu, Paranapanema e do Tietê. E também aí uma permanência das pancadas de chuva nas bacias do Rio Madeira e do Telespires, do bacia do Rio Tapajós, com totais aí próximos à média para essas bacias. Bom, com isso, considerando aí a sinalização dos modelos numéricos, o que se espera para a próxima semana operativa em termos de temperatura, em termos médios, né, de estabilidade para todas as capitais do país. No entanto, o comportamento será diferente do que se observou na semana atual. A semana atual tivemos temperaturas bastante elevadas no começo da semana e apresentaram uma diminuição aí nos últimos dias por conta da entrada de ar frio devido à passagem da frente fria nas regiões sul e sudeste. Então, na próxima semana, não teremos essas temperaturas tão elevadas como a gente observou no início da semana. O comportamento, então, invertido em relação à semana atual. Então, as temperaturas dessa semana nas regiões sul e sudeste, elas começam um pouco mais baixas, levam de forma bem lenta ao longo da semana, tá? Elas fecham a semana com temperaturas um pouco mais altas em comparação ao início da semana, e, no entanto, como eu falei, não teremos temperaturas tão extremas, né? Não tão elevadas como a gente observou no início da semana e nem tão baixas como a gente observou ontem e hoje, no caso aí da região sul e sudeste. Tá? Então, teremos uma variação de temperatura menor na próxima semana. Quanto à geração eólica, por conta aí da atuação do sistema de baixa pressão próximo ao litoral do sudeste no decorrer da próxima semana, e também por conta da atuação da zona de convergência intertropical, teremos aí um desfavorecimento dos ventos na região nordeste como um todo. Então, a expectativa é de que a média, na próxima semana, a média de geração eólica será inferior ao da semana atual, né? E também, por conta da atuação desses dois sistemas, a geração solar fotovoltaica também ficará mais desfavorecida na próxima semana, tanto nos parques da região sudeste, como também na região nordeste, aí apresentando aí valores inferiores, né, em termos médios de geração solar fotovoltaica, valores inferiores aos observados na semana atual. Tá? Bom, com isso, concluo a apresentação, agradeço a atenção de todos e de todas, fico à disposição de qualquer dúvida que possa surgir, e devolvo a palavra para o André. Obrigado pela apresentação, Rafael. Dando continuidade, convido a Ana Costa, que fará a apresentação sobre previsão hidrológica. Ana, a palavra está contigo. Obrigada, André. Boa tarde a todos. Vou fazer a apresentação aqui da previsão hidrológica, vou compartilhar minha tela. Conseguem ver minha tela? Conseguimos. Sim. Obrigada. A previsão hidrológica para o sistema sudeste para as próximas semanas operativas é de ascensão. A expectativa de fechamento do mês de fevereiro é em 61% da MLT, o que representa a sétima menor ENA no nosso histórico de 94 anos. A gente consegue observar um comportamento de ascensão seguida de uma leve queda para as bacias do Grande, do Paranaíba, do Paranapanema e do Paraná,
Na Bacia do Grande, a expectativa é de fechamento do mês de fevereiro em 45% da MLT, o que representa a 11ª menor ENA no histórico dos 94 anos. Na Bacia do Paranaíba, a expectativa é de fechamento do mês de fevereiro em 54% da MLT, que representando a 12ª menor ENA no histórico. A Bacia do Paranapanema tem a expectativa de fechamento do mês de fevereiro em 37% da MLT, representando a 4ª menor ENA do histórico. E a Bacia do Paraná tem expectativa de fechamento do mês de fevereiro em 52% da MLT, o que representa a 8ª menor ENA no nosso histórico. A previsão hidrológica para o subsistema sul para as próximas semanas operativas é de queda, a expectativa de fechamento do mês de fevereiro em 75% da MLT, o que representa a 40ª menor ENA no nosso histórico, de 94 anos, e a gente pode observar que esse é um comportamento de ascensão, seguida de uma leve queda até o final do mês, tanto para a Bacia do Iguaçu, quanto para o Uruguai e do Jacuí. Na Bacia do Iguaçu, a expectativa de fechamento do mês de fevereiro em 61% da MLT, o que representa a 32ª menor ENA do histórico. Na Bacia do Uruguai, a expectativa de fechamento do mês de fevereiro em 89% da MLT, representando a 44ª maior ENA do histórico. E para a Bacia do Jacuí, a expectativa de fechamento do mês de fevereiro em 108% da MLT, representando a 35ª maior ENA do histórico. Para o subsistema Nordeste, as próximas semanas a gente tem uma expectativa de um leve aumento, a expectativa é de fechar o mês de fevereiro em 61% da MLT, representando aí a 22ª menor ENA no nosso histórico. Para o subsistema Norte, a expectativa de ascensão, um fechamento do mês de fevereiro em 89% da MLT, o que representa a 33ª menor ENA no histórico, de 94 anos. Podemos observar aqui que para a Bacia do Tocantins também a gente tem uma ascensão e a expectativa de fechamento do mês de fevereiro em 91% da MLT, representando a 43ª maior ENA no histórico. A previsão hidrológica semanal para as principais bacias do SIM apontam volumes de ENA acima de 160% da MLT só para a Bacia do Paraguaçu. A gente tem a previsão de ENA com valores entre 120% a 160% da MLT para as bacias do Jequitinhonha e Itabapoana, e a previsão de ENA com valores entre 80% e 120% da MLT ocorre para as bacias do Madeira, de Curuaúna, Xingu, Tocantins, Parnaíba, Mucuri, Doce, Paraíba do Sul, Itajaí, Itajaí-Açu, Uruguai e Jacuí. As demais bacias apresentam uma previsão abaixo de 80% da MLT. A gente pode observar que a evolução da ENA mensal, para todos os subsistemas, tiveram um ganho em relação ao último mês de janeiro, com exceção do Sul, onde a gente observa uma queda. A evolução da previsão hidrológica mensal dessa revisão 3, em comparação com a última revisão A2, aponta uma queda para todos os subsistemas, com uma queda mais acentuada para o subsistema norte. Encerro aqui a minha apresentação, eu devolvo a palavra para você, André, e fico à disposição para perguntas. Obrigado, Ana Costa, pela apresentação. Passo agora a palavra para Paulo Vitor, que fará a apresentação sobre operação hidráulica. Paulo, a palavra está contigo. Muito obrigado, André. Boa tarde a todos que nos acompanham. Farei então a sucinta e breve apresentação da operação hidráulica, onde nessa semana mais curta quero trazer aqui apenas as agendas de reuniões da sala de crise e acompanhamento que são coordenadas pela ANA com participação do ANS. Desde nossa reunião na semana passada não tivemos novas reuniões e com isso a nossa próxima reunião marcada, agendada, está para a semana que vem, no dia 21, na sala de crise da região sul, e demais salas na outra semana, né, do Tocantins, no dia 28, do Paranapanema, no dia 29, a do São Francisco já ocorrida nesse mês de fevereiro, a próxima será no dia 5 de março. Destaco também que, para os interessados, estão acontecendo as reuniões extraordinárias para o acompanhamento do fenômeno El Niño e seu impacto nas regiões Nordeste e Norte, e devem acontecer também na semana que vem, da região Nordeste no dia 22, da região Norte no dia 23. Lembrando sempre, né, que essas reuniões são divulgadas e
em tempo real no canal da Ana do YouTube e podem ser consultadas os seus horários lá mesmo pelos presentes. Com isso, André, eu finalizo aqui esse bloco aqui por parte da operação hidráulica e lhe retorno a palavra. Permaneça à disposição aí para eventuais questionamentos. Obrigado a todos. Obrigado, Paulo, pela apresentação. E vamos agora fazer um intervalo. Quando retornarmos, iremos responder a primeira bateria de perguntas e, na sequência, daremos prosseguimento à apresentação do segundo bloco. Até já. Boa tarde, mais uma vez. Estamos de volta à nossa reunião semanal da programação da operação. E antes de iniciar as apresentações do segundo bloco, vamos responder as perguntas recebidas pelo chat. Bem, a primeira pergunta, André, sim, eu acho que a gente vai ter que responder no segundo bloco. Me desculpa se eu fiz entender diferente. tá bom. Então a gente vai responder ao final do segundo bloco as questões. Então vamos dar início às apresentações. Então, agora vamos. As apresentações do segundo bloco vão ser abordadas as seguintes questões: previsão de carga para a programação diária e acompanhamento diário semanal, previsão de carga para o PMO, com a sua revisão semanal, resultados PMO e as intervenções energéticas relevantes. A primeira apresentação sobre previsão de carga para a programação diária e acompanhamento diário semanal será apresentada por Douglas. Douglas, a palavra Boa está tarde, contigo. André. Boa Obrigado. tarde. Boa tarde a todos. Vou começar aqui meu compartilhamento. Acredito que todos já estejam vendo e vamos retomar agora a reunião falando a respeito do acompanhamento da carga ao longo desses últimos 7 dias. Aqui, antes de começar a apresentação e falar respectivamente cada um dos subsistemas, vale destacar, né, que essa semana que nós estamos foi uma semana de tipicamente uma carga um pouco mais baixa em função do feriado de carnaval. Porém, em contrapartida a esse fato, nós tivemos mais elevadas temperaturas, principalmente no início da semana operativa, nos subsistemas Sudeste e Sul, que colaboraram para uma elevação da carga. Nos subsistemas Nordeste e Norte, a partir de meados da semana, nós já começamos a observar os maiores totais de precipitação, que colaborou um pouco para a redução dessa carga aqui. Agora, começando a falar propriamente, né, de cada um dos subsistemas, e aqui começando pelos subsistemas Sudeste e Centro-Oeste. Nesse subsistema, na última apresentação, nós destacamos, né, que a carga vinha respondendo em função das elevadas temperaturas que estavam sendo verificadas, até chegarmos aqui na sexta-feira, né, no dia 9, com uma carga aí um pouco superior a 55 mil megawatts de demanda máxima. A carga, tanto no sábado quanto no domingo, ela permaneceu em patamares mais elevados. Aqui, né, em ambos os dias, tanto no dia 10 quanto no dia 11, o crescimento dessa carga em comparação à semana anterior ficou em torno de 5%, que para uma semana de uma carga, que nós esperamos uma carga mais baixa em função do feriado, ela apresentou um crescimento bastante expressivo. Aqui no domingo, né, nós tivemos um desvio um pouco maior em nossas previsões, isso muito em função que no sábado nós estávamos observando uma carga elevada no momento de fazer a nossa previsão, e também nós tínhamos perspectiva de manutenção das temperaturas mais elevadas, e com isso nós adotamos uma previsão um pouco mais alta do que se verificou, apesar aqui de no domingo ter vindo uma carga forte, né, como eu falei, com 5% de crescimento, ainda veio um pouco inferior à nossa previsão. Nos demais dias, tanto no dia 12 quanto no dia 13, a carga veio muito em linha com nossa previsão, apresentando alguns desvios aqui no decorrer do dia, mas sem grandes impactos. Aqui vale destacar o dia 13, que apesar do dia 13 ser o dia, né, propriamente do feriado, na terça-feira, essa carga apresentou uma carga média superior ao observado na segunda-feira, isso muito em função das elevadas temperaturas que nós estávamos observando no decorrer da semana, até chegar aqui no dia 14, né? Lembrando que no dia 14 é o dia de quarta-feira de cinza, que é um dia um pouco mais complicado para nós fazermos a nossa previsão, dado que algumas atividades retornam ali no meio do dia, enquanto outros continuam paradas, né, para retornar propriamente no dia 15.
E aqui nós tínhamos também a sinalização de temperatura extremamente elevada, nós adotamos uma previsão de carga um pouco mais forte, porém, ainda assim, principalmente no final do dia, em função de uma pré-frontal, a carga veio ainda superior à nossa previsão. No dia 15, nós já notamos aqui a entrada de uma frente fria, que colaborou para a redução das temperaturas, ocorrência de precipitação aqui por exemplo, no Rio de Janeiro durante o dia inteiro, praticamente, e a carga reagiu quanto a isso, apresentando uma redução, quando nós comparamos aqui com o dia 14, que apresentou uma demanda máxima aqui quase 55 mil, enquanto no dia 15 essa demanda foi um pouco menor. E ainda assim muito em linha com nossa previsão. Então, com isso, né, apesar de ser uma semana um pouco mais atípica, dado o feriado de carnaval, essas elevadas temperaturas, ainda assim nós tivemos um MAP no PDP de 1,72%, com 84% dos casos dos desvios inferiores a 3%, um resultado muito bom para essa semana. Aqui trazendo um outro destaque, né, no subsistema sudeste, praticamente metade desse desvio, né, um pouco menos só, ficou em torno de 1%. E quando nós comparamos ali com o prévio carga de 100, também teve uma semana boa de previsão, com 2,32% de MAP, com 69% dos casos em até 3%. Partindo para o subsistema sul, esse subsistema, a justificativa dele encontra-se muito alinhada com o subsistema sudeste e centro-oeste, com alguns destaques somente, um pouco diferente. Na última semana também nós observamos um crescimento de cargas dia após dia ao longo da última semana operativa, até chegarmos na sexta-feira. No sábado e no domingo, nós também observamos crescimento de carga quando comparado à semana anterior. No sábado foi um crescimento em torno de 11%, e no domingo esse crescimento já ficou na ordem de 5%, semelhante ao observado no subsistema Sudeste e Centro-Oeste. O resultado no dia 12 e no dia 13 veio, no dia 12, né, um pouco mais alto que nossa previsão, mas ainda assim com desvio bom, dado a tipicidade do dia, e no dia 13 veio muito em linha com nossa previsão para esse dia. Aí aqui no dia 14 e no dia 15 são um dia um pouco mais complicado para as nossas previsões. No dia 15 nós tínhamos a quarta-feira de cinza, com algumas atividades retornando ali ao longo do dia, que colabora para um aumento de carga, porém, em contrapartida a isso, nós tínhamos a expectativa de redução das temperaturas no decorrer desses dias, praticamente em todas as capitais desse subsistema. Nós adotamos ainda assim uma carga baixa, né? Quando a gente compara aqui com a última sexta-feira, dia 9, nós podemos ver o quanto nós reduzimos essa carga, porém, ainda assim, ela veio de uma maneira inferior ao que nós havíamos previsto. No dia 15, nós tínhamos uma sinalização ali de elevação de algumas temperaturas, né, de algumas capitais, e também nós tínhamos a expectativa de retorno um pouco maior das atividades, porém, ainda assim, a carga não teve força e se realizou um pouco inferior à nossa previsão. Lembrando aqui no subsistema sul, né, que esse é um subsistema de uma carga um pouco mais volátil que o subsistema sudeste e centro-oeste, dada essa passagem de frente fria que impactam bastante na carga. Essa semana aqui nós tivemos um MAP no PDP de 4,35%, com 41% dos casos em até 3%, enquanto o prévio carga de 100 apresentou um MAP de 6,9%, com 27% dos casos em até 3%. Partindo para o subsistema Nordeste, aqui, né, eu já caso as explicações um pouco com o subsistema Norte. Esses dois aqui, né, pelo menos nessa semana, estão caminhando bastante em linha, justificativos um com o outro. No subsistema Nordeste, nós também tivemos a última semana operativa com uma semana de uma carga um pouco mais forte, né, que nós tínhamos observado ao longo dos últimos meses. Isso muito em função do fluxo turístico que acontece nessa época para a região, colabora para o aumento de carga. A partir aqui do dia 10, do dia 11, nós tivemos aí os maiores totais de precipitação ocorrendo ali em Salvador, em Fortaleza, praticamente correndo pancada de chuva ao longo do dia, que colaborou para uma redução de carga. Aí aqui, a partir do dia 12, dia 13, que é a segunda e a terça-feira de carnaval, a carga já ficou um pouco mais em linha com o que nós havíamos previsto. No dia 14,
Ao contrário desses dois subsistemas que nós apresentamos até agora, Sul e Sudeste, a carga ficou boa parte do dia em linha com o que nós havíamos previsto, e no final do dia ela teve uma disparada em função das retomadas das atividades. Esse patamar mais elevado permaneceu para o dia 15, dado que quando nós estávamos fazendo aqui a nossa previsão, a carga estava muito em linha com a nossa expectativa. No dia 15, nós até adotamos uma carga um pouco mais forte, porém não tão forte quanto ela disparou aqui no final do dia. Justificando assim um pouco maior desvio observados aqui no dia 15. Porém, ainda assim, né, o mapa acumulado do PDP apresentou um desvio médio de 3,78%, com 41% dos casos em até 3%, enquanto o prévio carga DECEM apresentou um mapa de 3,8%, com 56% dos casos em até 3%. Chegando ao último subsistema antes do SIM, ele, como eu falei anteriormente, ele segue muito em linha com o subsistema Nordeste. A carga aqui na última semana também estava um pouco mais alta e começou a reduzir aqui na sexta-feira, principalmente no período da tarde. No domingo, com a ocorrência de maiores totais de precipitação, a carga ficou um pouco mais baixa que a nossa previsão, e aqui nós corrigimos essa previsão para a segunda, né, para o dia 12. Porém, ao contrário do que nós esperamos, a carga veio um pouco mais acima, e aí nós normalizamos de novo nossa previsão, já ajustando para o feriado. No dia 14, assim como no subsistema Nordeste, a carga veio praticamente em linha, que nós havíamos previsto, com uma retomada um pouco mais forte aqui no final do dia, e esse nível de carga um pouco mais alto foi observado ao longo do dia 15. Porém, como nós subimos a nossa carga no dia 15, ela veio durante o dia muito em linha com a nossa previsão, só destacando aqui os maiores desvios no final do dia. Lembrando que nessa semana nós tivemos reduções ali pontuais de consumidores livres, que não impactam na média do dia ou na média semanal. A carga do consumidor oscilou e logo voltou, e aqui é um subsistema de uma carga um pouco menor do que os demais, então ela acaba sofrendo bastante impacto, né, em função dessa oscilação desses consumidores. De toda forma, aqui ainda tivemos um bom desempenho ao longo dessa semana, com um desvio médio no PDP de 2,5%, com 64% dos casos em até 3%. O resultado do prévio carga DECEM veio também próximo ao nosso desempenho, com 63% de desvio, com 2,62% de mapa acumulado ao longo da semana. E aqui eu finalizo. No SIM, foi uma excelente semana de previsão, apesar da tipicidade, né, como eu comecei apresentando, das elevadas temperaturas que contrapõem o efeito do feriado. A gente espera uma carga mais baixa, a temperatura não deixou essa carga descer tanto quanto nós observamos ao longo dos últimos anos. Mas ainda assim, dia após dia, nossas previsões ficaram bastante aderentes, à exceção do dia 11, que nós adotamos uma previsão aqui um pouco mais forte, dado o sábado que nós estávamos observando, e nossas sinalizações meteorológicas de manutenção das temperaturas mais elevadas, porém no domingo a carga não teve tanta força para subir enquanto nós esperávamos aqui quando nós fizemos nossas previsões. Nos demais dias tivemos desempenho muito satisfatório, o feriado veio com um desvio aí muito bom, com um maior desvio aí em torno de 2%, que foi aqui no meio do dia, um excelente resultado ao feriado, dado a tipicidade que nós temos vivido com essas elevadas temperaturas. E no acumulado nós tivemos um desvio médio de 1,49%, com 88% dos casos em até 3%. Aqui destacando, né, que praticamente metade desses desvios ficaram em até 1%. No prévio carga DECEM também teve um desempenho satisfatório, com 1,79%, e 82% dos casos em até 3%. Com isso eu finalizo aqui minha apresentação, retorno a palavra para você, André, e agradeço mais uma vez a atenção de todos. Obrigado, Douglas, pela apresentação. Convido agora a Marcela, que fará a apresentação sobre a previsão de carga para o PMO. Marcela, a palavra está com você. Obrigada, André. Boa tarde a todos. Vou iniciar o compartilhamento. Vocês já vêm? Sim. Ótimo. Agora a gente vai falar de carga, mas em horizontes semanais, com base na terceira revisão semanal que foi consolidada no dia de ontem.
As informações elas já foram muito bem contextualizadas aí na apresentação do diário, então eu vou tentar fazer mais num contexto semanal e de forma mais breve. Antes de nós iniciarmos, eu gostaria de trazer alguns destaques em relação ao comportamento da carga dos subsistemas, não só em relação à carga observada na semana em curso, mas também aquelas premissas que nós adotamos para a consolidação das previsões para as semanas 4 e 5. Então, como o Douglas bem falou e também foi apresentado pelo Rafael, em relação aos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul, nós tivemos sim o início da semana com registro de temperaturas bastante elevadas, e esse comportamento fez com que a carga se mantivesse num patamar mais elevado do que os mesmos dias da semana anterior, até uma expectativa bastante diferente que nós tínhamos para sábado, domingo de carnaval. Então, nós tivemos esses primeiros dias influenciados pelos efeitos relacionados à temperatura, mas tanto no sul quanto no sudeste, em meados da semana, nós tivemos a passagem, né, a entrada, o avanço de uma frente fria, que provocou um declínio acentuado, até mais no sul, das temperaturas, e a expectativa que nós temos para a próxima semana, como o Rafael falou, é de temperaturas em média muito semelhantes ao comportamento observado na semana em curso. Só não vai haver na próxima semana uma volatilidade em relação a uma variação tão grande nas temperaturas, entre as temperaturas máximas e dos dias de temperaturas mais elevadas com os dias de temperaturas menos elevadas, como vem ocorrendo nessa semana. É bem provável que as temperaturas ao longo do dia elas permaneçam ali no mesmo nível, mas que em média vai mostrar para a gente um comportamento bastante semelhante ao da semana atual. Em relação aos totais de precipitação, tanto para o Sudeste quanto para o Sul, são esperados maiores totais em relação aos volumes observados na semana em curso, com destaque aí para o Sul, que esse aumento esperado é só para o interior de Santa Catarina e Paraná. Em relação ao subsistema Nordeste e Norte, eles seguem com um comportamento bastante semelhante ao observado nas últimas semanas, um comportamento bastante típico para essa época do ano, né, onde a gente observa as temperaturas bastante elevadas e alguma variação em termos de precipitação. Essa semana nós tivemos um pouco mais de precipitação no início dos dias em Salvador e até em Recife, mas para a próxima semana há uma expectativa de redução no acumulado dessa chuva. Para Manaus, para as demais capitais, para Manaus também, a expectativa de diminuição da precipitação em relação ao observado na semana em curso, enquanto que para as demais capitais do subsistema norte, elas deverão apresentar estabilidade nessas condições. Então, passando aqui para o gráfico de acompanhamento semanal, iniciando pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste, nós temos aí a nossa previsão inicial realizada na revisão 0, né, no PMO de fevereiro, a previsão original. Nós temos as 3 primeiras semanas operativas do mês verificadas com as respectivas variações em relação às nossas projeções. Em relação à semana que antecedeu ao Carnaval, que foi a segunda semana operativa do mês, nós observamos um valor bastante ajustado à nossa previsão, com uma variação de apenas 0,1, menos 0,1, enquanto que a semana em curso a gente está fechando com um valor, né, uma expectativa de fechamento da semana com um valor 2,8% superior à nossa previsão. Mas isso muito justificado pelo efeito, pelo comportamento da carga dos primeiros dias da semana operativa, que ficaram bem mais elevados do que nós esperávamos. Esse mesmo comportamento a gente vai ver que se confirmou no subsistema sul também. Em relação às semanas do horizonte de previsão, que são as semanas 4 e 5, nós vimos nesse momento a necessidade de ajuste somente na semana 4, nós subimos ela em 1% em relação ao que havia sido consolidado no estudo anterior, consolidando assim um valor de 46.976 megawatts médios, um valor que sinaliza para a gente um comportamento de carga ascendente ao longo das semanas do mês de fevereiro, até por conta da expectativa de retomada das atividades pós-carnaval, né? Então, a gente considera que, nesse momento, um pleno retorno, né, das voltas às aulas, que já se deu de forma
mais gradual, né, ao longo do mês de fevereiro, antes do carnaval, e nós esperamos também a retomada das atividades, né, anteriormente reduzidas em função do carnaval. Essas informações, né, em relação às semanas contextualizadas, elas sinalizam para a gente uma expectativa de fechamento do mês bastante similar ao valor consolidado inicialmente, com uma variação de apenas menos 0,3%. Para o subsistema sul, o que nós temos, né, em relação a comentários sobre as semanas operativas já observadas, só reforçando o que foi apresentado na reunião passada, o comportamento da segunda semana operativa do mês, que ficou completamente fora daquilo que nós esperávamos e completamente diferente do observado em todo esse período de temperaturas mais elevadas, né, do final de 2023 e início de 2024. Nós tivemos aqui um valor, uma semana com valor de recorde de energia, inclusive, que consolidou aí para a gente um valor semanal em 16.778, desviando bastante daquilo que nós esperávamos para essa semana. Para a semana atual, nós fizemos ajustes, mas muito em função da nossa expectativa relacionada às premissas não só meteorológicas, mas também ao efeito do carnaval, embora no subsistema sul essas variações relacionadas a esse feriado elas sejam menores em relação aos outros subsistemas. O valor consolidado para essa semana, ele indica para a gente, né, comparado, o valor verificado quando comparado à nossa previsão, ele indica uma variação bastante pequena, de apenas 0,5%. E nesse momento, segundo a sinalização que os agentes passaram para nós, as nossas premissas meteorológicas e também as sinalizações dos modelos que nós utilizamos, né, para embasar nossas previsões, nós também não vimos necessidade de fazer nenhuma revisão na projeção para as semanas 4 e 5, e elas se mantiveram em relação ao que havia sido consolidado no estudo anterior. Essas informações em conjunto, não só das informações verificadas, mas da manutenção dos valores previstos para as próximas semanas do mês, sinalizam para a gente uma expectativa de fechamento do mês de fevereiro bastante superior à nossa previsão inicial, indicando aí um desvio de 9,6%. Nós associamos em grande parte isso, né, em quase toda a sua totalidade, aos efeitos relacionados às temperaturas e não tanta precipitação quanto nós esperávamos quando da consolidação da previsão de fevereiro. Só lembrando que foi até um comentário ontem que nós fizemos para consolidar a revisão, é que mês após mês, né, com os efeitos do El Niño, a gente sabe que é um período de temperaturas mais elevadas e um pouco mais seco, mas para o sul sempre se esperou, né, para esses meses, totais de precipitação mais acentuados, e pelo menos agora no mês de fevereiro, isso não vem sendo observado e vem contribuindo também para uma carga mais elevada. Passando para o subsistema Nordeste. A semana anterior, que foi a segunda semana operativa do mês, nós tivemos aí uma carga bastante elevada, em 13.901, também um valor superior a tudo que a gente vinha observando ao longo desses 2 primeiros meses do ano, né, janeiro e fevereiro. A carga vinha ali permeando em torno de 13.500, e na semana passada esse valor subiu para 13.900, e nós associamos não só a um efeito de menor precipitação, mas muito por conta da intervenção e do fluxo turístico na região semana pré-carnaval. O valor consolidado para a próxima semana, nós ajustamos fazendo uma redução, né, também por conta desse efeito carnaval, e esse valor ele está fechando, né, essa expectativa de fechamento para a semana em curso é de um valor 1,4% inferior à nossa previsão. Em função disso, em função também de alguns ajustes, nós decidimos fazer uma revisão no valor consolidado para a quarta semana, reduzindo em 1,3% comparado com aquele valor da segunda revisão semanal para a quarta semana operativa do mês, mas para trazer esse valor para mais próximo, não só do valor verificado na primeira semana operativa do mês, mas também para aquele período observado no mês de janeiro, dado que esse valor aqui nós achamos que foi uma atipicidade dentro do comportamento esperado dentro do mês. A quinta semana operativa do mês, ela permaneceu inalterada em relação ao estudo anterior, e
A nossa nova expectativa de fechamento para o mês não é muito diferente da nossa previsão inicial, com uma variação de apenas menos 0,9%. Aqui nós temos o subsistema norte, a semana em curso fechando abaixo da nossa previsão. Aqui nós temos um efeito relacionado aos maiores totais de precipitação nas capitais, né, da região norte, sobretudo em Manaus. Esse subsistema, assim como o Nordeste, ele é bastante, vamos dizer assim, impactado pelos efeitos relacionados à precipitação. Em termos de variação de carga de consumidores livres, que no caso do subsistema norte também é um fator importante que contribui para a volatilidade da carga desse subsistema. Nessa semana operativa, nós não observamos grandes variações. As poucas que aconteceram, elas foram ali bastante pontuais e em nada comprometeu a média que está sendo esperada para fechamento dessa semana. Para a quarta semana operativa do mês, nós também fizemos um ajuste, reduzindo ela em 1,3% em relação ao valor consolidado no estudo anterior, e mantivemos também o valor previsto para a quinta semana operativa do mês. Essas informações todas contextualizadas, tanto dos valores verificados quanto dos valores agora previstos para as semanas 4 e 5, elas trazem para a gente uma nova revisão de valor, né, para o mês de fevereiro, indicando assim uma variação de menos 2,2% em relação à nossa previsão inicial. Para finalizar, nós temos o Sistema Interligado Nacional, que aí vem e contextualiza de forma geral tudo que nós vimos anteriormente para cada um dos subsistemas. O destaque fica aí para a terceira semana operativa do mês, fechando 1,2% acima da nossa projeção. Então, para uma semana de carnaval, em termos de sim, a nossa variação é bastante pequena, dada o movimento, não só do que aconteceu em termos de temperatura, mas também daquilo que se era esperado para o efeito dos dias de carnaval. Então, em termos de sim, essa variação está muito dentro do nosso esperado. E em termos de previsão para as semanas 4 e 5, esse pequeno ajuste sinalizado na semana 4, ele está ali muito em função das pequenas revisões que nós fizemos nos subsistemas. E a quinta semana também, assim como em todos os outros subsistemas, ela permanece com o mesmo valor consolidado no estudo passado. Então, hoje, nós temos, com base na terceira revisão semanal do PMO de fevereiro, uma expectativa de fechamento do mês com uma carga também bastante aderente à nossa previsão inicial, com uma variação de apenas 1,1%. Então, essas eram as informações em termos de revisão semanal, né, de acompanhamento semanal. Eu agradeço a atenção de todos e volto a palavra a você, André. Obrigada. Obrigado, Marcela, pela apresentação. Passo agora a palavra para Lucas, que fará a apresentação sobre os resultados do PMO. E logo em seguida, também fará a apresentação sobre intervenções energéticas relevantes. Lucas, a palavra está contigo. Olá, André, boa tarde. Boa tarde aos colegas. Deixa eu iniciar o compartilhamento aqui, acredito que vocês já estão vendo. Então, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre os resultados dessa revisão 3 do PMO de fevereiro. Essa revisão aqui está avaliando aí a operação do dia 17 ao dia 23 de fevereiro, a próxima semana operativa. A gente vai começar a nossa conversa aqui diretamente com os resultados, uma vez que para essa revisão a gente não tem nenhum destaque em relação aos dados de entradas para compartilhar aqui com vocês. Então, a gente traz aqui, né, o CMO. O CMO segue zerado em todos os subsistemas e atualizado. E a gente teve também o atingimento de dois limites de transferência de energia, né, o bipolo, nos 3 patamares de carga, né, o que traz aqui a transferência do norte para o sudeste. E a gente também teve atingimento dos 3 patamares de carga nos limites da FNS. E aí o patamar médio aqui, né, conjuntural, né, indicando que tem também o impacto de alguma intervenção da rede aqui. E então a gente tem o atingimento dos 3 patamares de carga para o FNS também. A gente traz aqui também a geração térmica, segue sendo totalmente por inflexibilidade, é um valor um pouco inferior a 5.200 megawatts médios. Essa inflexibilidade ela é declarada, né, de acordo com a declaração enviada pelos agentes de geração térmica, e também é um valor, né, refinado durante a programação diária. Então a gente deixa também esse destaque aqui.
Ainda falando um pouquinho sobre as térmicas, a gente, nessa revisão 3 do PMO de fevereiro, avaliou o despacho antecipado por ordem de mérito da semana operativa do dia 20 ao dia 26 de abril, né, e não foi caracterizado o despacho antecipado para as usinas AGNL, são 3 usinas, né, Santa Cruz, Linhares e Porto Sergipe 1. A gente tem aqui o benefício de cada uma delas, segue zerado, como esse valor está abaixo do CDU das respectivas usinas, então não é caracterizado o despacho antecipado por ordem de mérito das usinas da GNL. Agora a gente conversa aqui um pouquinho sobre a energia armazenada dos subsistemas. A gente traz aqui os 4 subsistemas, Sudeste, Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte. A gente pode perceber que 3 dos subsistemas estão apresentando uma recuperação até o final do mês de fevereiro, e o subsistema Sul vem indicando aí um depressionamento até o fim do mês de fevereiro. E a gente começa aqui pelo Sudeste e Centro-Oeste, no tom mais vermelho. A gente partiu para essa revisão em 61,7% e tem uma expectativa de chegar ao fim do mês em 65%, considerando todos os cenários, né, para o fim do segundo mês, o fim de março. A gente tem aqui uma variação desde 67,6% no cenário mais pessimista até 84,2% num cenário mais otimista. Passando agora para o Sudeste, aqui em azul, a gente também tem uma leve recuperação até o fim do mês de fevereiro. A gente partiu nessa revisão em 60% e chegando ao fim do mês de fevereiro em 63,8%. E aí a gente pode ver também o fim do segundo mês, o fim de março, já com uma maior variação dentre os cenários avaliados, com o valor esperado de 72,3% e variando do cenário mais pessimista de 61,9% até 91%. Agora, passando para o Sul, aqui em verde, a gente partiu nessa revisão em 72,5% e uma expectativa de chegar ao fim do mês de fevereiro em 61,1%, e como característica desse subsistema, que é bem sensível, ele apresenta uma grande variação ao fim do segundo mês, considerando todos os cenários avaliados, com um valor esperado de 68,2%. E no subsistema Norte, a gente partiu de 64,6% nessa revisão, e aí o subsistema Norte apresenta uma recuperação mais otimista, chegando ao fim do mês de fevereiro em 84,3%. E ao fim do segundo mês, aqui dessa revisão 3 do PMO de fevereiro, que é o mês de março, a gente tem o valor esperado de todos os cenários bem próximo do valor mais otimista, né? O valor esperado em 95,7% e o valor do cenário mais otimista em 97,5%. Agora a gente passa aqui sobre as ofertas de importação de energia. A gente recebeu 2 ofertas, uma pela Argentina e outra pelo Uruguai. A oferta enviada pela Argentina foi do agente Enel, né, que foi dividida em 4 blocos, os 2 primeiros blocos de 600 megawatts e os blocos 3 e 4 de 500 megawatts. A gente teve uma variação do valor desses blocos desde R$ 404,07 por megawatt-hora até R$ 1.372,90 por megawatt-hora. É uma oferta totalizando aí 2.200 megawatts para essa próxima semana operativa, e a gente pode ver que os blocos aqui em cinza variação quando comparados com a oferta encaminhada na revisão 2 do PMO de fevereiro. Então a gente teve os 3 primeiros blocos com valores abaixo do que foi enviado na última semana e o quarto bloco com um valor superior. E pelo Uruguai a gente recebeu do agente BTG Pactual a oferta de 5 blocos, cada bloco com 100 megawatts para cada patamar de carga, totalizando 500 megawatts de oferta para essa próxima semana operativa. E os valores de cada bloco variando de R$ 526,10 até R$ 2.152,68 por megawatt-hora. E aí também a gente traz aqui a variação comparada à semana anterior, a revisão 2 do PMO de fevereiro, e a gente pode ver que essa oferta ela já teve uma variação bem pequena comparada à última semana. Agora, já dando sequência na segunda apresentação, a gente vai conversar um pouquinho sobre as intervenções energéticas relevantes. Para essa próxima semana operativa, né, que vai reforçando então do dia 17 ao dia 23 de fevereiro, a gente traz aqui as intervenções em UGs de grande porte ou que alterem algum limite sistêmico. Começando pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, a gente tem manutenção em 2 UGs da usina de Jaguara, é uma manutenção na chave seccionadora, que está programada para o próximo domingo, dia 18 de fevereiro.
E na UG 18 do setor de 60 Hz de Itaipu, a gente tem uma manutenção preventiva também, que está programado para ocorrer do período do dia 19 até o dia 29 de fevereiro. No subsistema sul, nós temos algumas manobras na usina para que possa ser possibilitado o serviço na barra 2. Essas manobras elas estão programadas para o período de 3 horas às 5 horas, então logo ali no início da segunda-feira, dia 19 de fevereiro. No subsistema norte, nós temos a limpeza das tomadas d'água da margem direita, e isso vai estar ocorrendo no dia 18 de fevereiro, próximo domingo. E aí esse serviço vai estar ocorrendo desde o G1 até o G27 da usina de Geral. E para a usina termoelétrica de Mauá 3, a gente tem uma manutenção corretiva que está programada para o período de 18 a 23 de fevereiro na UG1, e por conta dessa manutenção, a gente vai ter um impacto e uma restrição do ciclo combinado na UG3, consequentemente no mesmo período da manutenção da UG1. E para o subsistema Nordeste, nós não identificamos, né, para essa próxima semana operativa, nenhuma intervenção energética relevante para compartilhar aqui com os senhores. Com isso, eu encerro as apresentações. André, devolvo a palavra a você e fico à disposição. Obrigado. Obrigado, Lucas, pelas apresentações, e vamos fazer um intervalo. Ao retornarmos, serão respondidas a segunda bateria de perguntas, né? Em sequência, daremos seguimento às apresentações do terceiro bloco. Até já. Boa tarde mais uma vez. Estamos de volta com a reunião semanal da programação da operação. E antes de iniciarmos as apresentações do terceiro bloco, vamos responder as perguntas recebidas no chat. A primeira pergunta é de Henrique Braga, da CEMIG. Prezados, por que a previsão para o subsistema norte é tão otimista e não se realiza? E a outra pergunta é de Marcos Stock, da Matrix Energia. Dia a dia, é possível notar que a ENA do subsistema norte vem sendo superestimada pelo modelo SMAP. Gostaria de saber se o ONS já trabalha em uma forma de melhor representar as vazões do subsistema em questão. Se sim, teria algum prazo para implementar a mudança? Desde já, muito obrigado. Felipe? Boa tarde, obrigado. É, Obrigado pela pergunta, Henrique, Marcos. Sobre essa questão das previsões do subsistema norte, nós estamos cientes, né, estamos acompanhando essa questão. Cabe destacar, né, que a gente tem algumas ações no âmbito do GT de representação de cenários hidrológicos que visam é, realizar esse aprimoramento das previsões. Nós temos uma atividade que é sobre avaliação de metodologias de pós-processamento das previsões do SMAP. Essa atividade já foi iniciada na reunião passada. Adicionalmente, nós estamos avaliando algumas outras evoluções metodológicas no SMAP ONS que devem ser levadas para a atividade da FT SMAP, também no âmbito desse GTCH. Então, de momento, são esses aprimoramentos que estão em vista. Faço aqui o convite, se vocês não acompanham as reuniões do CTP no APLD do GTCH, fiquem de olho na próxima reunião, que já devemos ter algum aprimoramento a ser levado. E, adicionalmente, também temos o projeto de revisão de séries de vazões naturais, né, que vai finalizar em breve. E após esse projeto, nós vamos ter as recalibrações de todos os modelos, né, a expectativa de calibrar os macro-INS para todas as subbacias. Então, tudo isso, né, a gente espera trazer as previsões mais próximas aos valores observados. Então, de momento, são essas questões. Obrigado. Obrigado, Felipe. Temos a próxima pergunta, foi feita por Alessandro Francisco de Araújo Dutra, da Petrobras. Boa tarde. Observei que a carga durante o carnaval esteve bastante elevada, cerca de 20% em relação ao ocorrido em 2023. Quais seriam os principais fatores dessa elevação? Quem vai responder essa pergunta é Marcela.
Boa tarde mais uma vez, boa tarde, Alessandro. Então, só ressaltando, né, trazendo novamente as informações que o Douglas fez no acompanhamento diário, que eu também comentei na apresentação do semanal, nós tivemos sim os dias de carnaval com uma carga mais elevada do que nós esperávamos e mais elevada do que o comportamento que se é esperado para essa época do ano. E nós associamos isso ao efeito das temperaturas máximas registradas, não só na região sudeste, na região sul, como no centro-oeste também, e um menor volume de precipitação. Então, para você ter uma ideia, quando o Douglas mostrou lá o comportamento, sobretudo de sábado e domingo, que foram os primeiros dias da semana e os primeiros dias de carnaval, eles ficaram acima dos valores observados nesses mesmos dias da semana anterior, que foi uma semana que já tinha sido bastante quente. Então, o efeito temperatura, ele sobrepôs o efeito que se era esperado para o carnaval, principalmente nos subsistemas sudeste, centro-oeste e sul. Então, nesse momento, a gente associa esse comportamento da carga única e exclusivamente à temperatura, até porque a gente viu uma resposta contrária, dado o avanço da frente fria nessas regiões em meados da semana. Então, a gente viu que foi um efeito completamente contrário, a carga respondendo exatamente aos efeitos relacionados aos dias de temperatura mais elevadas e aos dias influenciados pelas temperaturas mais amenas em função da passagem dessa frente essa semana. Tá bom? É isso, obrigada. Obrigado, Marcela. Encerrada essa bateria de perguntas, iremos iniciar a apresentação do terceiro bloco, onde serão abordadas questões relativas a limites elétricos e principais intervenções elétricas e política operativa. Eu farei a apresentação sobre os limites elétricos e principais intervenções elétricas. Compartilhar a tela. Vocês estão vendo minha tela? Então vamos lá. A primeira intervenção para o período do dia 17 de fevereiro a 23, com impacto com restrições eletroenergéticas na área Minas Gerais, é a sessão de Barra de Arinos 2. Está previsto para o sábado, iniciar no sábado às 7h30 e finalizar às 17 horas do domingo, do dia 18. E a obra é para a integração do complexo solar Arinos. Aí, como consequência, temos algumas restrições no fluxo Nordeste-Sudeste, que fica restrito a menos 3.700 a 6.000 megawatts, e no recebimento no Sudeste-Centro-Oeste, que fica restrito a menos 3.400 e 9.800 megawatts. Segundo ainda em Minas, relacionada à mesma subestação, só que ao seu reator E8 de 160 MW, está previsto no período da segunda-feira, 19, das 22 horas até as 8 horas do dia 20, na terça-feira. E a obra para a integração do complexo solar Arinos, e como consequência temos a limitação do fluxo Nordeste-Sudeste entre 3.700 e 6.000 megawatts, e do recebimento Sudeste-Centro-Oeste entre menos 3.400 a 9.800 megawatts. Terceira intervenção para esse período é na área norte-nordeste, é a linha de 500 kV Sapé-Açúcar-Massari e seus disjuntores terminais. Está previsto das 7 às 17 horas dos dias 17 e 18, sábado e domingo, e o motivo é uma manutenção preventiva que é feita a cada 6 anos. E como consequência, temos a restrição do fluxo do Nordeste para o Sudeste, limitada a 5.800 megawatts. A próxima intervenção é relacionada à barra da subestação de Sapé-Açu de 500 kV, está previsto
das 8 horas às 13 do domingo, dia 18. Também manutenção preventiva a cada 6 anos e com a mesma restrição do fluxo do norte para o sudeste de 5.800 megawatts. Temos também a seção de barra de Poções 3, 500 kV, previsto das 8 às 16 horas dos dias 21 e 22, quarta e quinta-feiras. O motivo para montagem de vigas e instalação de chaves seccionadoras. E, como consequência, temos as restrições do recebimento Sudeste Centro-Oeste entre menos 3.300 megawatts a 9.500 megawatts e do fluxo do Nordeste para o Sudeste de menos 3.500 a 5.600 megawatts. Temos ainda a linha 500 kV Barreiras 2 Rio das Éguas, das 23 horas do dia 17 às 7 horas do dia 19, ou seja, entre o sábado e segunda-feiras, que é a continuação do serviço de instalações de fase reserva do reator de linha. E para que o sistema suporte a contingências, temos a restrição do fluxo Nordeste-Sudeste limitada a 5.600, do fluxo Norte-Sul limitado a 3.000 e do recebimento Sudeste-Centro-Oeste limitado a 9.000 megawatts. Temos também a barra da SE Presidente Dutra, do período de 7 às 17 dos dias 17 e 18, sábado e domingo, que é uma inspeção geral em ensaios em seccionadoras, disjuntores e bancos capacitor série. E, como consequência, temos a limitação do fluxo Nordeste para o Sudeste em 5.700 megawatts, do fluxo Nordeste para o Norte em 4.500 e do fluxo Norte-Nordeste limitado a 4.500 megawatts. Temos também um esquema especial da interligação Norte-Nordeste previsto das 11 horas às 12 do dia 18, que é o domingo, e o motivo é a migração de canais para atender a implementação do novo CEPRE do Norte, Nordeste e Sudeste, e como consequência a gente tem a limitação do fluxo Norte e Sul limitada a 1.700 megawatts nesse período. Com isso, eu finalizo a apresentação. Tá? E passo agora a palavra para Janaína, que fará a apresentação sobre a política operativa. Janaína, a palavra está contigo. Obrigada, André. Boa tarde a todos. Apresentação. Bom, acredito que já estejam vendo. Então, vamos falar sobre a política operativa dessa semana de 10 a 16 de fevereiro e também a previsão para a próxima semana operativa. Então, iniciando aqui, né, a distribuição do despacho por fonte de geração dessa semana de 10 de fevereiro, nós temos, né, que do total de geração, 94%, né, foi de geração renovável, né, do montante total de geração, 27% foram de usinas não despachadas centralizadamente. Usinas fazem parte as eólicas, fotovoltaicas, PCH, PCT e MGD. Em relação à semana anterior, né, houve uma redução em torno de 3,5 GB, né, gigawatts médios, e essa redução é concentrada principalmente nas eólicas e também na. Agora, fazendo uma comparação entre os resultados do DECEM e do DECOMP, para essa última semana, os resultados, né, do DECOMP foram nulos, né, para todos os subsistemas nessa semana, e em relação aos resultados do DECEM, o CMO foi nulo para os subsistemas Nordeste, e no subsistema Norte tivemos a elevação ali do CMO em alguns dias apenas, né, em torno ali de R$ 10 por megawatt-hora, relacionado ao fluxo de Urupari-Oriximiná. Olhando agora, né, a distribuição dos valores de CMO, nós, né, uma meia hora específica aqui, né, a gente apresenta o dia 16 às 17 horas,
Então, a gente vê, né, que ficou equalizado, né, subsistemas, com exceção ali do subsistema norte, né, em função, como já comentado no slide anterior, do fluxo Jurupari-Oriximiná. Olhando agora também os resultados para o dia 16, né, o dia de hoje, através da ferramenta do Boxplot, né, para observarmos a dispersão, a gente observa, né, que não houve dispersão muito significativa dos valores de CMO, né, para esse dia. Com relação ao subsistema Sudeste e subsistema Nordeste, os aconteceram em função das inequações para controle de recarregamento da LT 138kV Rocha Leão e Iriri e da LT 138kV São José Magé. Em relação ao subsistema Sul, não houve ocorrência de outliers. São o subsistema Norte, os outliers ocorreram em função do fluxo Jurupari-Miná, como já mencionado. Nos próximos dois slides, né, para a diferença entre o DC e o PDP, então começando pela geração hidráulica, nós observamos que no PDP, né, gerou mais o Nordeste devido ao CH, e menos na região norte para controle do nível dos reservatórios, também em função de desvios da previsão de afluência, e para reduzir o corte de geração eólica e fotovoltaica no feriado. E em relação ao sistema sul e sudeste, também o PDP gerou menos, preservar os reservatórios dessas regiões. Com relação à geração térmica, as diferenças são em razão de declaração de inflexibilidade, né, na etapa do PDP, e também por razão elétrica apenas para atendimento à região de Manaus. Olhando agora o despacho, né, de geração térmica, como né, referida à titulação, nós tivemos um total de geração térmica de quase 5.200 megawatts médios, né, desses 98% são a de inflexibilidade, né, 1% de razão elétrica e 1% de ordem de mérito. Né, lembrando que a razão elétrica está relacionada à segurança no atendimento da área de Manaus. Com relação à resposta da demanda da semana, não houve aprovação durante toda a semana. Com relação ao intercâmbio internacional, nessa semana ocorreu intercâmbio na modalidade de devolução, apenas nos dias 15 e 16 de fevereiro. Então, foi da ordem de quase 1.400 megawatts médios o intercâmbio com a Argentina e também intercâmbio com o Uruguai nos dias 15 e 16, apenas no período de 0 a 7 horas. Agora, olhando, né, o balanço da programação semanal, de meia e meia hora dessa semana, em relação ao subsistema Sudeste e Centro-Oeste, né, ele apresentou o perfil importador ao longo de todo o dia, né, as gerações ali do Grande, Paranaíba, foram ali, né, para controle dos níveis das usinas dessas bacias, e a folga de potência alocada principalmente nas usinas desse subsistema. Em relação ao subsistema Sul, ele apresentou o perfil exportador, mais no início e no fim do dia, e a geração hidráulica foi explorada, né, em todos os patamares, né, mas a depender também do fechamento do balanço e de controle hidráulico. Com relação aos subsistemas Nordeste e Norte, eles apresentaram um perfil exportador ao longo de todo o dia, na média da semana, né, o Nordeste sendo respeitadas, né, a geração hidráulica respeitada as restrições da bacia do São Francisco, e o Norte sendo, né, exploradas as disponibilidades energéticas dessa região, principalmente no Rio Tocantins, Xingu e Araguari. Agora já a próxima semana, né, nós trazemos aqui a previsão de geração eólica para dias. Então, a gente vê uma redução significativa, né, de geração eólica para o começo dessa próxima semana operativa, como o Rafael também, né, comentou na primeira apresentação, e essa geração sendo elevada somente no fim da semana operativa, próximo de sexta-feira, e elevando ali mais nos 2 últimos dias, que já são ali o próximo fim de semana. Aí, passando aqui, né, por os destaques da política operativa de 17 a 23 de fevereiro,
Nós destacamos para o subsistema Sudeste Centro-Oeste a utilização dos recursos das bacias dos rios Grande, Paranaíba, Paranapanema e Paraná, conforme necessidade de alocação na pesada e controle de nível, né, a exploração da geração decorrente da elevação gradual das disponibilidades energéticas nas usinas da bacia do Rio Madeira. Em relação ao subsistema Sul, indicamos a exploração da geração hidráulica para atendimento à carga, respeitando as restrições dos fluxos conforme IOs vigentes e controle de nível dos reservatórios de menor regularização. Em relação ao subsistema Nordeste, destacamos a utilização do recurso da Bacia do São Francisco, atendimento à ponta de carga e para atendimento à resolução da ANA. Em relação ao subsistema Norte, indicamos a exploração das gerações devido à elevação gradual das disponibilidades energéticas nas usinas de Belo Monte e Tucuruí, e as demais usinas seguem com tendência de estabilidade das disponibilidades, devendo ser dimensionadas para atendimento à carga pesada e aos limites elétricos sistêmicos. Em ponta de carga, nós temos a folga de potência monitorada alocada preferencialmente nos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Agora nós trazemos aqui o informe PRD 002 de 2024. Então, o primeiro item, né, o FSAR-H 5566, vinculado ao SGI 5207-24, que limita a vazão de efluente máxima da UHE Machadinho em 1.450 metros cúbicos por segundo, estava previsto para finalizar no dia 2 de fevereiro, às 17 horas. Entretanto, no dia 2 de fevereiro, às 13h20, o SG foi prorrogado devido à não conclusão dos serviços, assim como referido ao FSAR-H, até o fevereiro às 17. Dessa forma, o FSAR-H 5566 deveria ter sido considerado no DEC do modelo D100 do dia 4 de fevereiro. O ajuste foi considerado no modelo D100 a partir do DEC do dia 5 de fevereiro. E no DEC do dia 10 de fevereiro foi considerado equivocadamente, no patamar semi-horário de 21h30 às 22 horas, o montante de 115 MW de geração de MMGD, decorrente de uma inconsistência na previsão de radiação solar no subsistema Sudeste, pelo modelo de previsão ECMWF. Vale ressaltar que este erro foi pontual e verificado apenas neste dia. E por último, né, nós trazemos aqui a previsão do atendimento à ponta de carga. Então, devido ao cenário energético do SIM, há possibilidade de espaço térmico adicional para atendimento à ponta de carga para os dias úteis da próxima semana. E em relação à previsão de EVT, não há previsão de energia vertida turbinável para a próxima semana operativa. Aqui eu encerro a apresentação, agradeço a todos. A palavra, André. Obrigado, Janaína, pela apresentação. Agora faremos o intervalo e, quando retornarmos, responderemos a última bateria de perguntas. Até já. Boa tarde mais uma vez. Estamos de volta com a reunião semanal da programação da operação para responder à última bateria de perguntas recebidas pelo chat. A partir desse momento, o envio de perguntas pelo chat está encerrado e as perguntas que chegarem depois serão respondidas posteriormente pela área responsável. E outros questionamentos também podem ser enviados para o Fale Conosco no site do ONS. Vamos lá. Primeira pergunta, na realidade, foi uma observação, né, levantada por Alessandro Francisco de Araújo Dutra, da Petrobras. Ele agradeceu a pergunta respondida por Marcela no outro bloco, né, relacionado à carga, e falou que esse tipo de fenômeno causa bastante dificuldade na previsão. Nós agradecemos, Alessandro, pelo comentário feito, tá? E passamos agora para a pergunta de Paulo Sérgio, da Simple Energy. Caros, boa tarde. Onde é consolidado o histórico das ofertas de resposta voluntária à demanda aceitas? Quem vai responder essa pergunta é Janaína. Boa tarde, obrigada pela pergunta, Paulo Sérgio. Com relação, né, à redução da demanda, as ofertas aceitas, elas são apresentadas diariamente na programação diária, no Rapidói. Então, a gente tem essas informações diariamente nesses relatórios que são publicados no Sintegre. Obrigada. A próxima pergunta foi feita por Alessandro Francisco Araújo Dutra, da Petrobras. Prezados, fiquei com dúvida sobre possibilidade de GT na ponta, mesmo com o retorno da fase 2 Tucuruí e maior geração de Belo Monte. Espera-se uma carga na ponta
tão elevada que a hidráulica não seja suficiente, quem vai responder é a Janaína. Ok, André, obrigada, Alessandro, pela pergunta. Com relação a essa possibilidade, né, e só realmente, né, focando que é uma possibilidade, né, vai depender da carga, né, e de demais variáveis, mas essa possibilidade está relacionada muito ali à previsão de eólica bem baixa, né, nesses próximos dias, da próxima semana. Então, essa possibilidade, né, ela está mais relacionada com essa redução da geração eólica. Muito obrigada, Obrigado, André, e lhe devolvo a palavra. obrigado, Janaína. E concluída a última bateria de perguntas e respostas, iremos encerrar nossa reunião semanal da programação da operação e a nossa próxima reunião será na sexta-feira, dia 23 de fevereiro. Em nome da equipe do ONS, agradeço a participação de todos os envolvidos e desejo a todos uma boa tarde e um bom final de semana. Obrigado e até mais.